atrasado, chega ali. Boa noite, gente. Gente livre. Tá chegando aí. O caminhão da reciclagem tá passando aqui agora. E aí, como é que vocês estão? Vamos chegando. Tem um aviãozinho aqui. Você pode enviar para mais pessoas, tá? Eu vou enviar aqui para algumas pessoas. Enviei. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tive que sair e entrar de novo porque tava com a internet ruim. Deixa eu ligar o outro celular para me ver. Vocês estão me ouvindo bem? Escreve aí nos comentários, gente. Beleza, então. Vamos lá, então. Ah, sim, é o celular que eu liguei aqui. Vou desligar aqui. Eu liguei o outro celular para me ver como que ficava. E aí, como é que vocês estão? Preparados para hoje? Porque tem novidades aqui. E se você estiver com a Bíblia aí perto, vamos abrir em Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 2, versículo 3. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Chamar aí. Gente, vamos lá, né? Gênesis 2, versículo 3, né? Gênesis capítulo 2, versículo 3. A internet está funcionando aí direitinho. Qualquer coisa, escrevem aqui nos comentários que a gente vai melhorando, tá? Diz assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que como Criador fizera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o descanso. Nós vamos falar sobre o descanso. O que significa o descanso nas nossas vidas hoje? Então, a gente precisa aprender um pouquinho sobre isso. Eu convidei uma pessoa para falar, né? Uma pessoa maravilhosa para falar aqui com a gente sobre isso, né? O nosso tema de hoje é o milagre, o resultado. Gente, meu Deus, perdi aqui. A milagre no descanso. Se eu não me engano, foi isso que eu coloquei lá. Ou há resultado no descanso. De qualquer forma, existe, né? O descanso. O descanso, na verdade, ele vem já com o resultado. Você começa a desfrutar. Você vai ouvir um pouquinho aqui.
Ju, você não está conseguindo entrar? Solicita para mim aí no... Tem um negocinho rosa que diz que é para enviar a solicitação. Estou tentando mandar para você aqui. Mandei de novo, ver se você consegue entrar aí. Então, gente, olha, o descanso significa desfrutar. Desfrutar do que foi feito, do que nós fazemos. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou as plantas, criou os animais, a água, a luz, as estrelas. A palavra diz que no sétimo dia ele descansou. Deixa eu só ajudar a Juliana aqui. Gente, às vezes temos esses probleminhas, mas já estamos solucionando. Deixa eu tentar de novo. Gente, me fala aí, vê como é que tá aí essa... será que eu vou ter que sair de novo, entrar? Ou mudar de lugar, não sei. Vamos ver aqui. Ju, conseguiu? Gente, eu tô esperando a pessoa entrar, tá bom? Aê! Aleluia! Tudo bem, Ju? Oi, Joel. Tudo bem? Você? Tô joia! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Que prazer estar aqui. Tá me Nossa, ouvindo bem? tô sim! Ah, É então um tá. grande prazer te receber aqui, poder compartilhar com você, ou você compartilhar conosco, né, um pouquinho da sua história. É que nós sabemos aí que você recebeu um presente, sim, maravilhoso do Senhor, e eu gostaria de deixar isso aqui para o pessoal ver. Muita gente que espera no Senhor, que está esperando no Senhor, né? É um processo que às vezes você vai contar um pouquinho, às vezes a gente Sim. cansa, às vezes vem a tristeza e abate. Como lidar com cada passo, né, que a gente dá ali no processo de receber do Senhor o milagre, a bênção, ou até mesmo fazer com que aquela sementinha ela brote ali do chão. Te dou aí todo o espaço. A gente vai conversando. Ah, tá bom. Primeiro, eu estou muito feliz, muito honrada de participar aqui no seu canal. Muito feliz também. Há quanto tempo a gente não se vê, né? E que bom a gente poder se encontrar assim, né? Com ótimos motivos para a gente tá juntas, junto com todo mundo que está aí acompanhando a live, né, com a gente. É um prazer demais dar conta
estar aqui com você e Assim, com todo mundo. Muito obrigada pelo convite, viu? Estou muito feliz e seja muito honrada. bem-vindo. Então, você falou sobre esse negócio de que há milagre no descanso, a fé no descanso, né? A importância da gente descansar em Deus. Mas a gente, que como ser humano, mesmo tendo Deus, o Deus Todo-Poderoso a nosso favor, a gente, como ser humano, a gente não entende isso. Que a gente pode e deve descansar no Senhor. Em tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou descansar em Deus por algo que eu estou pedindo para Ele. E aí é algo que eu estou pedindo para Ele e a gente, como imediatista, quer que, por exemplo, eu estou pedindo para Deus uma coisa e Deus tem que estalar o dedo e fazer, porque eu estou pedindo. Já que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode, sim, então eu vou pedir e Ele vai fazer. Só que muitas vezes não é assim, né? O nosso tempo não é o tempo de Deus. E na proposta que você me pediu, né, me convidou para falar, falar sobre isso. Quem acompanhou a minha história, né? Todos vocês, você principalmente me acompanhou na história de que eu já com 18, quase 18 anos de casada, eu não tinha filho, e o que eu mais queria na vida era ter um filho, né? E aí eu pensava assim, não, eu tenho Deus, Deus é o Deus de milagres, e eu vou pedir para Deus e Deus vai me dar. E aí eu pedi, e sempre Deus me falava, né? Espera, espera. Aqui, ó. Oi, E Samuel. aí o Senhor me mandou essa bênção. Fala oi, pessoal. Fala boa Oi. noite. Tudo. Ele me vê aqui nas lives que eu faço com as crianças da igreja, ele vem todo. Então, assim, eu sempre achava, eu brigava com Deus, né? Eu pensava assim, não, Deus, o Senhor é meu pai. E olha aqui, ó, tá mostrando. Tá bom, agora a mamãe vai falar, tá bom? E aí eu insisti com Deus, porque já faz parte da minha personalidade ser assim, né? Mas eu De... vou pegar aqui. Ele gosta de ver as coisas. Então eu pensava assim, Deus, porque a minha mãe está assistindo a live, ela fala, ela mesma, se tivesse como, eu poderia falar, como eu sou insistente e persistente numa coisa que eu quero. Quando eu era criança, eu bati o pé na que eu queria, porque eu queria as coisas. E não é assim, né? E aí eu insistia com Deus. E mesmo eu sabendo que o papel nosso como filhos de Deus é descansar em Deus, a gente não consegue, né? Quem consegue? Principalmente quando é algo que você tanto quer. Algo que você tanto quer, que você acha que se você não tiver aquilo naquele tempo, naquele momento, você vai morrer, você não vai ser feliz, você só vai ser feliz depois que você tiver o que você quer. E a gente perde tempo, perde o privilégio de desfrutar da presença de Deus, de conhecer a Deus mais de perto. A gente perde o privilégio de estar confiando no Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas. E se Ele vai fazer, se é vontade dele, as coisas vão acontecer. E aí o desespero, a ansiedade rouba essas coisas da gente, né? Sim. Da gente estar descansar em Deus é entregar para Deus as coisas. Filho, vai lá no papai, tá bom? Então, assim, a gente perde tanta coisa, né? Mas que bom que Deus, ele não deixa de abençoar a gente por causa disso, né? Deus é maravilhoso demais. Amém. E conta um pouquinho do seu, assim, do processo de como foi quando você alcançou aí essa vitória, né? Assim, foram tantas as lutas,
na sua vida, mas aquele momento onde Deus estava presente, que você, mesmo às vezes meio a alguma tristeza, né? Algum momento difícil, você percebia a presença do Senhor aí com você. Sim, eu casei em 1999 e quando a gente namorava, eu conversava muito com o Eduardo, que a gente falava que queria logo ter o filho, né? Um ano de casado, a gente achava que já estava sabendo de tudo, porque já casou, era independente e tal. E aí a gente sempre falava que a gente queria ter filho. E com um ano de casado, a gente já pensou em ter filho. Mas a gente não deixou, né? Tocar a vida. E o tempo foi passando e não foi acontecendo, até que nós resolvemos fazer. Ele resolveu fazer exames, né? Já foi aí nisso, todo um processo longo, né? E nesse processo foram se passando 3 anos, 4 anos. E a gente totalmente, acho que também de inexperiência da vida, a gente deixou rolar. Até que a gente, num tempo, a gente recebeu um diagnóstico de que não seria possível a gente ter filhos. E foi um tempo muito difícil, assim, porque a gente, né, naquele desejo de ter filhos, e aí é onde que a gente começa a pensar assim, não, então, se o médico falou que se o médico falou que não, que a gente não vai ter filhos, por mais que a gente pensou assim, ah, que ruim e tudo mais e sofreu, mas a gente tinha esperança em Deus. A gente pensava assim, não, Deus vai resolver o nosso problema. Deus sabe do nosso coração. Deus sabe que a gente quer ter filho e tudo mais. Então, tá de boa, como se diz, né? Deus vai resolver esse problema. Mas não foi simples assim. Por mais que Deus sempre me falava, descansa, espera. Eu tive muita experiência com Deus, né? Isso que você falou assim, quando eu percebia Deus. Era o tempo que Deus mais estava comigo, foi o tempo que eu mais aprendi de Deus, sabe? Mas é aquela coisa de a natureza humana, imediatista, desesperada, ansiosa, né? E, Ah, me fez deixar de ver muita coisa, me fez deixar de experimentar muita coisa, porque eu só estava focado naquilo, que eu desejo ter filho, desejo ter filhos. E não foi resolvendo. Eu pensava que quanto mais eu orasse, mais ia ficar mais fácil, mas pelo contrário, foi tudo mais difícil. E em 2012 a gente resolveu fazer um tratamento mais sério, né? A gente conseguiu um tratamento no HC daqui de Goiânia. Nós fizemos 2 anos de tratamento. Foram 2 anos muito difíceis, sabe? Mas muito difícil mesmo. De ter que ir de mês em mês, de semana a semana, o tempo todo. Assim, de avaliar o nosso caso, o meu caso, o caso do Eduardo. E cada vez que eu experimentava isso de ter que ir lá, eu saía de casa cheia de esperanças e eu chegava lá cheia de medo. Então, assim, foram muitas, uma mistura de sensações, de emoções, né? De pensar, Senhor, eu tô aqui, eu sei que o Senhor abriu essa porta. E muitas vezes eu pensava que eu poderia ajudar Deus, né, nessa situação. E eu pensava, não, vai dar certo, vai ser esse é o jeito de Deus, então Deus vai me dar meu filho e tal. E aí nós fizemos o tratamento, e no final do tratamento a gente recebeu um não. Não, não deu. Aí eu pensava, gente, foi muito duro, foi muito difícil. E aí um monte de interrogação aparecia na nossa cabeça, mas espera aí, o que que foi? Por quê? Por que a gente, né? Por que tá acontecendo isso com a gente? Por que que... eu pensava, Deus tem filhos prediletos. Deus dá filhos só para as pessoas que, sei lá o que que eu pensava, né? E chorava. E aí eu pensava, não, o médico já falou que não, eu tô orando, Deus vai resolver o meu problema. Então nós vamos começar então a partir mais pesado com Deus. Quem somos nós, né? E aí foi quando a gente entrou na campanha, na igreja e tal. Só que hoje, essa parte, eu pensando, eu vendo, lembrando disso, eu penso, gente, como que foi bom,
Na época eu não entendi, eu pensava, ah, não é possível. Mas foi bom porque eu aprendi muito de Deus. Hoje eu consigo enxergar. Hoje a gente consegue ver. Quando eu falo de mim, eu falo de mim do Eduardo, porque a gente viveu junto, né? E como Sim, casal eu sou a falante, né? Mas assim, tudo que eu falar é também em nome dele. E a gente também, assim, vivendo tudo isso, a gente amadureceu e tal. E naquele dia, foi em abril, 18 de abril de 2012, o médico falou pra gente: olha, não deu certo. Ele não soube explicar o que aconteceu. E o meu médico, lá na época, o médico que me acompanhava, ele era o médico chefe do laboratório. Então, assim, ele era um homem muito respeitado, né, na área médica, na área de reprodução humana. E ele ficou tão chateado, tão arrasado quanto a gente naquele dia. Ele falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu. É uma falha genética aconteceu. Nunca aconteceu isso. A primeira vez está acontecendo com vocês. Isso é um caso raro da medicina. Ele disse que procurou com os colegas de medicina em São Paulo, na Inglaterra e mais onde eu não lembro. E falou que não achou resposta. Não tem esse caso registrado na medicina. E então, assim, a gente saiu de lá, meu Deus, com o coração despedaçado, porque eu já tinha feito uma semana antes eu tinha feito a coleta de óvulos, né? Esperar para ver de repouso e tudo mais. Que ia fazer implantar os embriões no meu útero e esperar para ver se a gravidez, como se diz na linguagem dos goianos, ia vingar, né? E aí não foi. Não foi. Não aconteceu. Não chegou nem fazer a transferência, né, no caso, porque o próprio médico já disse, olha, não vamos fazer, porque eu não sei como que vai ser a evolução da sua gravidez, pode ser que se torne uma gravidez de risco. Então, assim, o que eu disse, né, quando a gente pensa assim, que quando a gente ora, muitas vezes a gente quer sabotar a gente mesmo. sim. E a gente não olha para Deus como o dono da nossa vida. A gente não olha para Deus como aquele que decide o sim ou não, o aqui, agora, o hoje, o amanhã, o depois. Mas muitas vezes a gente vê Deus como o resolvedor dos nossos problemas, como aquele que vai fazer o que eu quero. E a gente esquece que Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o dono do tempo. Ele é o que decide todas as coisas. Quem somos nós, né? Para querer manipular esse Deus. Então Deus falou não. E aí o médico também não teve resposta. E ele pediu para a gente fazer um exame de mapeamento genético. E era muito caro. E tudo assim que tinha que fazer para resolver, não tinha jeito. E a gente não fez também, porque era muito caro e não tinha aqui em Goiânia e tal. E aí o médico disse pra gente: vão viver a vida de vocês dois, porque filhos vocês não vão ter. Vocês, tá bom, vocês não vão ter filhos. Vão curtir vocês, não tenta fazer esse tratamento de novo, porque vocês vão passar pelo mesmo processo, a estrutura emocional de vocês vai se desgastar do mesmo jeito, então não vale a pena. E foi muito difícil mesmo. Eu pensava que eu ia morrer, pensava meu Deus, minha vida acabou, porque a minha vida estava naquilo, eu tinha entregue o meu coração naquilo. Não a minha, ao invés de eu entregar a minha vida, o meu coração, a minha fé para Deus e descansar, que é essa proposta, né, de hoje à noite é sobre o descanso. Eu emburrei, eu fiquei chateada, eu emburrei com Deus, igual o menino teimoso que já eu sou assim, né? Eu já sempre fui assim, tipo assim, eu falava pra minha mãe, a senhora não vai me dar, então eu emburro, não vou falar com você, com a senhora. E eu fiz isso com Deus. Só que Deus sabe que no meu coração eu queria muito falar, Deus, por que não? Por que não? E Deus estava ali com a gente, claro que ele estava.
Cada lágrima que a gente derramou, eu sei que Ele derramou com a gente. Cada dor que a gente sentiu na alma, sentiu, o Senhor sentiu com a gente. E aí, para nós recuperarmos novamente, né? Voltarmos tudo de novo, voltar tudo para o lugar, as emoções, as nossas mentes, até a nossa própria fé, que claro que abala, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, a gente é crente, a gente tem fé, ou então eu confio em Deus, eu creio em Deus, e, sabe? Vai tudo por água abaixo as coisas que a gente fala. E eu acredito que tudo isso é realmente Deus testando, provando a nossa fé, mas Ele sabe do nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Por mais que a gente fala que sim ou que não, Deus sabe, Deus conhece, né? E aí foram 2 anos de que a gente sentiu como se nós estivéssemos de luto. Sentimos-nos ilutados, né? E é verdade, né? A pastora da minha igreja está participando que ela falava, né? Está falando, realmente o médico não é Deus. Ele deu uma sentença terrena para nós que nós não teríamos filhos. E a gente, como nós entregamos a nossa expectativa para ele, tipo assim, ele é o médico, ele que vai resolver nosso problema. Então a gente acreditou. Ele escreveu uma carta. O médico está guardado aqui em casa essa carta. Ele escreveu uma carta porque ele queria que nós fôssemos lá em São Paulo para fazer o exame lá de sangue e tudo mais, e entregaria essa carta para o médico, para ele saber do nosso caso. E aí, uma coisa que ele falou na carta que eu me lembro, assim, que eu nunca vou esquecer, que eu nunca mais também nem li essa carta. Ele disse assim, sobre nós, nossos dados e tudo mais, e falou o casal estéreo, o casal que não vai ter filhos. E aí eu lembro que ele assinou. E eu chorei sem como é que é? A lágrima saiu do meu rosto sem eu chorar. Porque eu lembro que eu olhava para ele, eu só falava assim, eu não acredito. Eu não lembro de muita coisa que ele falou. Ficou parecendo quem for da minha época, tá parecendo a professora do Charlie Brown, blá, 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 blá. Nada, não, eu não lembro do que ele falou. Só lembro dessas coisas que eu tô falando. E ele então assinou, mas a cena dele assinando a carta e carimbando, parece aquele carimbo que foi naquela carta, foi no meu coração, sabe? Tipo assim, tá sentenciado. Filho, a gente não vai ter. E foi muito difícil. 2 anos que a gente sentiu, sim, que nós estivéssemos em luto. O nosso sonho morreu. Nosso sonho acabou, frustrou, morreu, não adianta mais, não tem mais nada para fazer. Eu senti tipo que nem orar não estava resolvendo. Orar não resolve, sabe? Mas acho que isso também é tipo de fuga, né? Para a gente não sofrer. Porque Deus sabe do nosso coração quanto a gente ama. E naquela época eu já tinha assistido aquele filme Desafiando Gigantes, e naquela época eu assisti de novo. E aí eu me lembro que eu assistindo aquele filme, no personagem principal é um homem sério, e aí ele disse para a mulher dele, o Senhor dando para a gente filhos ou não, você vai amá-lo assim mesmo? E aí aquela pergunta veio para mim. Eu senti como se Deus estivesse me perguntando, eu te dando filho ou não, você vai me amar assim mesmo? Você fala para mim que me ama? E eu te dando filho ou não, você vai me amar assim mesmo? E aí, naquele dia, foi quando eu, tipo, caiu a ficha. Puxa vida, claro, Senhor, claro que eu vou te amar assim mesmo. E, assim, isso ficou só no meu coração. E eu falei, Deus, então me ajuda a seguir em frente, me ajuda a romper, me ajuda a ajudar o meu marido, que também, nossa, Deus, ficou arrasado. E aí nós seguimos a vida. E aí eu lembro que quando já tinha 2 anos já, que a gente já tinha tentado nos reerguer, superar. E aí eu lembro que ele mesmo, o Eduardo mesmo falou pra gente, me falou, né? A gente conversou, vamos viver nossa vida mesmo? Já que vai ser só a gente, vamos curtir nossa vida, vamos viajar. Nós tínhamos sonho de conhecer a praia, que até então eu não conhecia, ele já tinha conhecido quando criança. E aí a gente resolveu, sabe? Eu acho que nessa época foi quando a gente resolveu mesmo descansar.
em Deus. Eu acho que nessa época veio realmente o descanso verdadeiro, descanso de alma, de cabeça, de coração, mas aquela chama ainda estava acesa lá no fundinho. Por mais que eu senti que o sonho tinha morrido, eu sei que foi Deus. Deus que não deixou morrer de vez, sabe? Eu creio que o Espírito Santo deixou aquela chaminha acesa lá na penumbra da alma. Tipo assim, Certeza. então, assim, virava e mexia, eu tava pensando nisso, tipo assim, pensava, será que eu ainda quero um filho? Mas aí eu pensava, parece que não tinha mais nada dentro de mim. Não sei se é tipo uma autodefesa, né? Pra não vou pensar, não vou sofrer. E aí a gente começou a viver nossa vida. E o tempo passou e eu de verdade, nesse tempo eu descansei mesmo. Descansei mesmo. Claro que eu ainda continuava a orar, claro que eu continuo falava para Deus, Deus, se o Senhor ainda tem, então me prepara para isso acontecer, mas se o Senhor não tiver, tira isso do meu coração, mas assim, sabe, sem desespero, sem pôr Deus na parede, sem pressionar, Sei sem como Eu sei como é. Aconteceu comigo de outra forma. acontece com a gente de várias formas. Eu já tô de novo com Deus na parede, Senhor. Perdoa. Isso é uma expressão, tá? Mas isso é muito errado. Sim. Quem somos nós para pôr Deus na parede? Misericórdia. Mas ainda bem que Deus é tão amor que não leva em conta, né? E então nós decidimos viver nossa vida. Isso foi 2014, 2016, 2014, 15, 2016. A gente viajava, foi viver a nossa vida e já estava fazendo outros planos para nós. Aí, quando foi em 2017, eu tive, em março de 2017, eu tive com toda a ansiedade que eu sempre tive na minha vida, eu descobri, com 27 anos, eu descobri que eu sofria de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. Porque eu tive uma crise, eu perdi uma amiga de infância, no ano anterior eu tinha perdido meu pai, e perdi uma sobrinha. Então, assim, foram perdas uma atrás da outra, né? Eu tive várias perdas, fora já do que eu já tinha perdido lá em 2012, né? Um sonho frustrado. E em 2017 eu então tive crise de ansiedade muito forte, eu tive ataque de pânico, aquela sensação de que eu ia morrer. E nesse tempo foi um tempo assim que eu acredito que de verdade assim foi a época da minha vida que eu tive experiências muito fortes com Deus, palpáveis, sabe? De deitar na minha cama, eu estar com o efeito do ansiolítico em mim, aquele efeito horrível, que parece que era pior do que a própria doença. E eu suava frio, eu sentia calor, eu sentia frio, meu coração. E aí eu deitava na minha cama e debaixo a minha cama ficava debaixo da cortina do quarto. E eu só falava para Deus, Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo, fica comigo. É, é, e aí eu falava, Senhor, o Senhor está aqui, me dá um sinal, porque na hora do desespero é algo concreto, né? Eu falava, Senhor, se o Senhor está aqui comigo, me acalma, é, me dá um sinal de que o Senhor está aqui comigo. E aí eu fechei o olho, e eu lembro que foi de manhã, ainda estava um clima assim gostoso, calmo. E aí de repente a cortina começou a balançar. E aí eu lembro que a cortina balançou, ela veio no meu corpo e voltou. Veio no meu corpo, só um lado da cortina, onde que eu estava deitada. Ela foi e voltou, ela passou por todo o meu corpo, parou. O vento parou, parou tudo. E naquele dia, naquele momento eu sei que foi o Senhor me mostrando que Ele estava comigo mesmo, de verdade. Agora você vai falar, tá bom? E aí, essas e outras tantas experiências, eu sei que também experiências, até você mesmo, né, Jô? A gente, né, conversando, você ajudou muito, assim, mandava mensagem de madrugada,
cedinho. Eu lembro que eu acordava, eu já tinha o celular para ver o que, que é que você tinha mandado para mim, porque eu sabia que o que você me falava era Deus falando para mim. E fora também a minha família, os meus amigos, a minha igreja, os Sim. pastores. Deus me cercou, sabe? Deus cercou a gente, Deus cercou a mim e ao Eduardo, assim, por pessoas maravilhosas, que já eram pessoas da nossa convivência. Mas naquele tempo foi muito mais forte. E graças a Deus, porque quem somos nós sozinhos, né? Não tá tudo Não. bem, a gente não é nada sozinho, imagina com dificuldades. Tem toda a minha família, os meus amigos, igreja. E isso me ajudou a ficar de pé. E hoje eu vejo que isso me preparou para algo maior que Deus tinha. Que quando eu estava vivendo no descanso, né? Que tenho, igual você falou, a vida, a descanso, a milagre no próprio descanso. Então, assim, foi um processo. Eu penso assim, que tudo isso que eu passei foi Deus me moldando, me forjando, me quebrando. Tipo assim, não é do jeito que eu quero, é no tempo de Deus. E esse momento de ter a síndrome de pânico e ansiedade, eu sei que foi um restart na minha mente, na minha vida. E também do Eduardo. Porque assim, aí eu tive acompanhamento com psicólogos, e aí voltou à tona lá atrás, né, a experiência de 2012, da gente ter sido sentenciado pelo médico, né? Então, assim, Deus tratou de coisas em mim naquela época, lá da minha infância também, que foram restaurados, que foram desfeitos, muitas coisas. E cada coisa que eu estou falando até agora, eu falo tanto, né? E tudo Pode isso, falar. e tudo isso eu escrevi num caderno, eu fiz um diário. Até porque, para ficar registrado, porque sabe aquela chaminha lá do fundo que eu disse? Ela me fazia escrever tudo isso, para que eu, de alguma forma, cresce, que Deus sim poderia ouvir minha oração de certa forma. E só lembrando assim de lá da experiência de 2012, quando o médico disse, né, que nós não teríamos filhos, um dia antes vieram as irmãs da minha igreja da intercessão, porque elas me acompanharam, e tal, e elas vieram aqui em casa orar comigo pelo processo que eu ia passar. E aí tem um quartinho aqui, que hoje é o quarto do Samuel. E nesse tempo, o quarto era o meu quarto, mas na época a gente tinha deixado ele para que, se desse tudo certo, seria o quarto do nosso filho. E aí a irmã, uma das irmãs veio aqui orar no quarto, e aí ela, orando, ela disse que apresentou o quarto diante de Deus, abençoou, e ela falou que Deus falou para ela assim, que a glória não ia ser dos homens. Ela orando, né? Deus abençoou o quarto do filho da Ju, que vai chegar, né? Do tratamento e tudo mais. E aí, antes de eu ter a resposta de Deus, ela já teve. Só que ela não me falou. Graças a Deus, na época. E ela não me falou, só que ela depois ela foi me falar que Deus falou para ela que a glória não ia ser dos homens. E aí aconteceu tudo depois que eu disse, né? E aí depois, em 2017, em março, eu tive aquele episódio de ansiedade, tratei, graças a Deus. Hoje eu consigo, eu não, como é que fala? A ansiedade, ela faz parte de nós, né? Mas eu consegui, de lá para cá, eu consegui aprender a dominar. Então, ela vai me acompanhar até eu morrer, né? Hoje a gente sempre toma café juntas, nós duas. E aí acho que ela não dou moral para ela, ela vai embora. E quando Verdade. foi em julho de 2017, eu estava trabalhando, né? Eu trabalhava no Projeto Amar, projeto social, eu era professora. E aí eu lembro que eu entrei de férias, aí quando foi em agosto, no finalzinho de agosto, mais ou menos no mês de setembro, em julho, eu participei do acampamento, né? Acampamento de adolescente que tem.
E aí eu lembro que a gente fez várias trilhas, subia morro, descia morro, subia uma escada da tirolesa, não sei quantos degraus, e a escada toda inclinada. E eu sentia muito mal, eu sentia muita dor no pé da barriga. Cada vez que eu fazia uma estripulia dessa, que tinha que fazer, eu era monitora, eu tinha que fazer tudo para as minhas meninas que eu estava sendo a monitora delas, tinha que fazer. E, gente, eu acho que nunca mais teve um acampamento desse no Projeto Amar, de ter que fazer trilha. Eu tinha que subir uns morros que eu tinha que agarrar numas árvores secas para eu não cair, porque o trem era muito inclinado. E subir, entrar em buraco, sair em buraco, meu Deus. E aí, toda vez que eu terminava isso, eu sentia muita dor no pé da barriga. E aí acabou o acampamento, e aí eu tava com os resquícios ainda de ansiedade. E eu lembro que no último dia do acampamento, eu entrei no ônibus para vir embora. Aí eu lembro que eu encostei a cabeça assim e falei, Senhor, muito obrigado, porque eu estava com muito medo de ter crise de pânico lá no acampamento. E eu falava, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me ajudou, tá tudo bem. E aí eu agradeci o Senhor, e aí naquele dia Deus falou assim para mim, um novo momento está chegando na sua vida. Você vai viver uma nova história, uma história que eu escrevi. Aí eu falei, Olha, sabe, que bom, então eu vou ficar livre da ansiedade e tal, né? E aí passou o tempo. E lá no aí voltei das férias. E aí eu comecei a passar mal. Eu comecei a eu tinha ensinado os meus alunos sobre higiene, e aí todo dia parece que os meninos não tomavam banho de perfume. E eu corri pro banheiro para vomitar, sentir enjoo, porque eu não tenho esses treinos. De manhã meu estômago é super de boa. E aí eu lembro que eu começava a vomitar, e o estômago enjoado, né, e tal. E aí eu foi passando o tempo e eu esperando e não acontecia nada. E aí passando mal, com mal-estar, dormindo demais, eu já sou boa para dormir, e dormindo mais, comendo mais, e muito nervosa, ou qualquer coisa eu chorava. Até que eu comecei a pensar, gente, isso não tá certo. E aí, esperando e nada. Até que eu conversei com o Eduardo, eu falei com o Eduardo, e aí ele falou assim: não, vamos esperar mais um pouco. E lá dentro de mim eu pensava, gente, se eu não tiver grávida, porque eu acho que eu tô com uma doença muito séria, eu pensava. E aquilo me assustava. E aí eu corria para Deus: Deus, o que está acontecendo? Deus, me ajuda, Deus. Até que um dia à tarde eu estava aqui em casa e eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler versículos de Deus falar sobre os segredos dele, sobre coisas que Deus faz no escondido, mas que ele revela essas coisas aos seus filhos. Mas a gente tem que estar atento. Deus revela o profundo e o escondido. Deus revela os seus segredos para aquele que o teme. E eu falava, Deus, o que o Senhor quer falar para mim? O que é isso, Senhor? E aí Deus falava para eu orar, para eu ler mais a Bíblia. E eu lembro que tudo isso que eu te falei, que eu tô falando, eu compartilhava com você, né? E você falava para eu orar. E aí eu sempre lia na Bíblia e Deus estava me mostrando. E aí eu não queria enxergar porque eu queria não queria ficar com medo. Mas o que aconteceu? Eu já estava grávida. Deus já tinha feito um milagre. Deus estava querendo me contar. E aí um dia eu cheguei do meu trabalho e tal e fui orar. E aí Deus falou para mim, para eu orar com a mão na minha barriga, para eu abençoar o meu filho. Eu falava, Senhor, não pede isso para mim não. Eu não sabia, né? Até então eu não sabia. Não pede isso para mim não, Senhor. Deus, não mexe com isso não. Não vai, tá tudo bem. Deus, ó, tá tudo bem. Eu amo o Senhor, eu tô feliz com o Senhor, tá tudo bem. Tá tudo bem, não precisa o Senhor falar isso para mim não. Deus falava, ora, abençoa o seu filho. Aí, com muita resistência, mas querendo, né, ser obediente, eu colocava a mão na minha barriga e falava, Deus, abençoa. Quando o Senhor for me abençoar, abençoe minha gravidez. Não, ora no presente. Deus, abençoe o meu filho. E Deus foi falando, aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer? Aí Deus falou para mim, deixa eu te surpreender você.
Deixa eu te surpreender, deixa eu trabalhar. E Deus, quando Deus fala comigo, ele sempre usa muito uma linguagem, sim, muito clara. E uma coisa que eu lembro que Deus falou para mim, assim, é que eu estou preparando um presente para você e ele está quase pronto, só falta colocar o laço na tampa. E aí eu falei, ah, Senhor, tá bom. E aí eu já. Aí, nesse tempo, então, foi que eu descobri que eu estava grávida. Eu resolvi fazer o exame da farmácia. E aí, mas o Eduardo foi muito engraçado, porque a gente, nossa, eu achei que nesse tempo todo de espera a gente ia saber fazer as coisas. Não, a gente atrapalhou tudo. E aí a gente foi fazer o exame da farmácia, e aí eu tô lá no banheiro aguardando, ele na sala esperando. E aí Juliana, eu falei, tem que ficar 3 minutos, então eu vou quando der 3 minutos você me avisa. Só que eu já tinha colocado o palitinho lá na misturinha e não falei pra ele. E aí eu falei, deu 3 minutos? Ele, mas você já colocou? E aí a faixinha, ela tava rosa com dois risquinhos. Os dois risquinhos é positivo, né? E aí eu fiquei paralisada. Ele, Juliana, Juliana, Juliana. Fui e mostrei pra ele. E aí ele falou assim, Jana, eu acabei de sonhar com isso. E eu lembro que antes disso, foi 6 horas da manhã que eu fui fazer o teste. E eu lembro que eu acordei porque eu estava sonhando. Eu estava sonhando que eu estava numa casa com a minha mãe, as minhas irmãs, e começou a chover. E nesse sonho a gente glorificava a Deus porque a chuva tinha chegado. Eu lembro que minha mãe falava: tá chovendo, glória a Deus, como a gente esperou por essa chuva, tá chovendo. E é uma festa que a gente fez no sonho. E aí eu acordei, lembrei do exame, fui fazer, deu positivo. E aí eu lembro que nós ficamos assim, um tempão parado olhando pro nada, assim, pensando, será que é? Será que não é? E aí no outro dia a gente resolveu fazer o exame de sangue e deu positivo também. E eu já estava grávida. Não sei explicar a sensação que eu senti, sabe? Parecendo que era um sonho. Mas era verdade, era real. E aí eu lembro que lá no meu trabalho foi maior festa. Eu lembro que quando saiu o resultado de porque eu pensava assim, se eu tiver grávida, eu vou acreditar só se eu fizer o exame da farmácia e der 2 risquinhos. E apareceram os 2 risquinhos. Aí eu pensava, não, eu só vou acreditar se o exame de sangue der positivo. E o exame de sangue der positivo. E aí eu pensava, não, agora, de verdade, só vou acreditar na ultrassom. Se na ultrassom tiver um neném, eu vou acreditar. Nossa, que menina difícil. Nossa, Deus. Nossa, Deus. Deus é maravilhoso. E nós fomos fazer a ultrassom e já estava de 8 semanas. O Samuelzinho já estava lá. Já tinha brotinho de braço, de perna. A gente ouvia o coraçãozinho. E em tudo isso, a gente viu Deus. A gente viu Deus. Foi, sabe, muito claro, assim, sabe? Eu vi, assim, sabe, que Deus, tipo assim, pronto, eu quis. Precisava desesperar, não precisava disso tudo, esse showzinho. Mas Deus é isso, Ele dá essa liberdade pra gente, né? Então, assim, você falando sobre o descanso, da gente descansar em Deus, eu creio que é quando a gente descansa, sim, não é que Deus espera a gente descansar para Ele fazer, porque Ele faz o tempo todo. Ele faz o tempo todo. É a gente que só consegue ver Deus fazendo, a gente que só consegue ver Deus quando a gente descansa, porque dentro de nós são tantas vozes, né? As vozes das nossas vontades, as vozes do desespero, da ansiedade, e Deus fala e a gente não ouve. Mas quando a gente descansa em Deus, totalmente entrega sem reservas, aí que a gente consegue enxergar. Aí que a gente consegue ver o Senhor agindo nas nossas vidas. E graças a Deus a gente conseguiu, né? O Samuelzinho chegou, esse milagre maravilhoso de Deus. É milagre, né? É um milagre, porque Deus sabe das condições que nós não teríamos pela sentença médica, mas Ele é o médico dos médicos.
Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da ciência. A ciência que os médicos hoje têm, graças a Deus que nós temos a ciência também, né? Mas nós temos o dono da ciência, dono de toda a ciência, aquele que ninguém precisou ensinar nada para ele, porque ele é simples assim. E ele está a nosso favor, ele é por nós. Então, assim, a gente descobriu a gravidez, eu estava de 2 meses, e foi um tempo lindo demais. Experimentar cada coisa. É tudo que a gente tinha pedido para Deus, o Senhor fez. Eu falava, quando eu pedia para Deus um filho, eu falava, Senhor, eu queria tanto sentir o neném mexendo na minha barriga. Eu queria tanto. Eu lembro que eu falava, né? Eu falava assim, ah, se um dia eu sentisse enjoo, eu ia sentir enjoo feliz, sorrindo. Ai, ai, foi mesmo. Mas não engravidou muito, não. Mas foi sim, foi muito bom. Cada minuto, cada minuto. E sem falar, né, que o nascimento dele foi o ponto-chave, né? Graças a Deus, uma gravidez tranquila, uma gravidez saudável. Mais uma vez, o Senhor continuou nos cercando de queridos, pessoas queridas demais, que nos ajudou, nos presenteou, e sempre a nossa família junto da gente, os amigos, irmãos de igreja. E hoje o Samuel é essa benção maravilhosa. Hoje o quartinho daquela época que a irmã, né, veio orar e que realmente a glória não foi dos homens, mas do Senhor, né? A gente, claro, agradece a Deus pela vida do médico, por tudo, porque se não fosse ele, né, nós não saberíamos, né? O Samuel ia chegar, mas não ia ser, o caminho não ia ser florido igual foi. Que antes eu falava que era um caminho cheio de pedras. É de pedras também, mas o Senhor vai floreando para a gente, né? O caminho. Ele põe flores e a gente vê as pedras e os espinhos, né? Mas o Senhor, não tem palavras para agradecer demais o Senhor por isso. Quem somos nós, né? Para o Senhor se importar tanto conosco, assim. E aí eu queria, o versículo, né? Você me perguntou essa semana, qual que é o versículo que marcou? É para eu já falar? Você já quer falar o que eu tô falando? Não, Eu eu já falo tô e não sem paro. palavras. Eu tô quase saindo da live e deixando você aí. Então, benção. Eu sem motivo, eu já converso demais, imagina, né? Você me perguntou um versículo que marcou a minha vida, e aí, igual eu te falei, né? Na verdade, é um salmo todo, o Salmo 126, que até hoje a gente vive isso, de viver a promessa do Senhor sendo cumprida como quem sonha. E aí fala, Salmo 126 fala isso, o versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto de alegria. E até entre as nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. O Senhor fez por nós, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, por isso nós estamos alegres. E é isso, é muito bom viver como quem sonha. Eu até hoje olho para o Samuel, sabe? Ele tá brincando, ele tá dormindo, ou qualquer momento, assim, eu olho para ele e falo, Deus, esse menino existe, né? Que bom. Ele é um sonho bom. E todo mundo fala, assim, da característica do Samuel, é o sorriso dele, né? E eu falo que ele é o sorriso de Deus para mim. Porque quando eu descobri lá na ultrassom, né, que eu fiz a ultrassom e eu descobri que eu estava grávida, eu vi o Senhor sorrir e aquilo me marcou. E o meu filho hoje é muito sorridente e eu lembro disso. Então eu falo que ele é o sorriso de Deus para mim. Ele é o sorriso de Deus na minha vida. E eu já ouvi isso de outras pessoas, falar, esse menino ele é sorridente, ele é o sorriso de Deus. E hoje ele é esse menino maravilhoso. Não tem assim. Quem é mãe sabe que a gente baba mesmo, né? Pelos filhos. E é maravilhoso. E eu aprendo com a forma que eu lido com Samuel, muitas vezes eu entendo que é a forma de Deus trabalhar com a gente. Que muitas vezes ele quer uma coisa e não é a hora de dar para ele ou de fazer.
Mas ele fala, mas eu quero, mamãe. Eu falei, Samuel, mas não é agora. Então, né, vai se repetindo com a filha, a filha falando pro filho, o que o pai falou pra filha. Ah, isso é muito bom. Sim. É muito bom. O Senhor, ele tá sempre ali, só recapitulando, ele tá sempre ali a cada passo. Por Sim. mais que a gente se sente sozinho, Uhum. né? Jesus, quando estava na cruz, que ele falou assim, Pai, por que me abandonaste? Mas no coração dele, o tempo todo, ele sabia que Deus estava ali com ele. O tempo Porque todo. existe um significado para aquilo. Às vezes ele fala, até Deus abandonou Jesus, porque quem sou eu, né? Tem muita Uhum. gente que fala isso, só que não. Existia um propósito ali. Às vezes o nosso se sentir sozinho naquele momento ali da caminhada, existe um propósito para aquilo, para a gente aprender algo com aquilo. E eu lembro que uma das coisas que eu falei assim, a gente ainda vai contar essa história e vai rir muito. Sim. E hoje eu tô aqui, eu não sei se eu choro, se eu dou risada, mas meu coração tá assim, repleto de alegria por Ah, você estar aqui para contar o seu testemunho, para que alcance mais pessoas que estão com sonhos no seu coração, que é mais sonhos de Deus e elas não sabem. Porque eu costumo falar assim para as pessoas: olha, o milagre é um sonho do Senhor, então ele trata da maneira dele. Às vezes a gente corre atrás de coisas e consegue, porque isso faz parte da nossa vida, conseguir algumas coisas, só porque tem coisas que é só no processo do Senhor, é só quando o Senhor quer fazer ali, uhum. né? E quando acontece, é extraordinário. É da Chama mesma aí o menininho forma. extraordinário aí, o mais novo general do reino dos Oi? céus, que chama o generalzinho aí, Ah, Samuel. O pai tá ali a segurando. live vai cair daqui a pouco, Samuel, filho. para a gente tirar um print Ai, que deixa eu me todos possam ajeitar. saber isso. Hã? Deixa eu me ajeitar. Oh, eu É, tô tão feliz de estar aqui, você nem imagina. Feliz demais de ver amém. a turma chegando, a Carolzinha, que era minha aluna lá do projeto. Oi, Carol, saudade. Aqui, ó, Tijoia. Fala oi. Tá todo mundo vendo você. Vem cá, Samuel. Peraí, vem cá. Senta aqui no colo. Vamos tirar um print. Peraí. Sorriso, cadê o sorriso do Samuel? Dá um sorrisão. Meu Dá Deus, eu esqueci que a gente tira print. um... Ah, olha lá. Olha lá. Olha, todo mundo escrevendo. Oi, Samuel. Sorri. Deixa eu só tirar aqui. Só Peraí, tirar os a gente vai tirar comentários. uma foto. Pra gente tirar. Tá todo mundo falando. Cadê o Samuel? Fala oi. Não, olha aqui, escuta. Ai, vamos falar aqui. Lá, vamos falar uma coisa. Você gosta de orar, não é? Não. Você gosta de orar? Sim. O que que você gosta de fazer? Fala. Picanha. Você tá brincando Com mate. com macho? Então tá. Deu pra tirar? Deu Não, tempo. Deu. posso Deixa eu nem voltar aos pra tirar comentários foto. aqui. Tchau. E Ele que gosta. pode falar. Não, eu achei que ele ia querer falar que quando a gente vai dormir, gosta de mostrar, gosta de falar, né? Vamos orar, filho e tal. Eu gosto de contar a história dele, né? Da chegada dele, de falar como que ele veio. Eu penso assim, não, você não vai entender nada, entende? Porque ele dá um sorriso tão lindo. Quando ele tiver maior, então, eu vou falar. Eu sei dessa história. Eu estava lá no coração de Deus. É. Antes de chegar na mamãe, eu estava lá no coração Ele de já Deus. sabia, né? Verdade. Então, assim, de tudo isso, eu quero, assim, e até hoje eu aprendo com a minha própria história, eu aprendo comigo, porque eu penso, eu já sabia que, tipo assim, ainda tem sonhos no meu coração, sabe? Eu continuo sonhando, muitos deles meio que impossível para mim, né? Sim. Mas eu sei que Deus continua sendo o mesmo tanto para mim, ou em todo tempo, Deus é Deus. A Bíblia mesmo fala que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente ele é o mesmo. Então, para cá, para mim, para você, para cada um que está aqui acompanhando a gente,
eu quero deixar essa palavra de que